Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimas e caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimas apoiadoras e caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional para falar sobre um assunto que a gente já abordou aqui numa outra coluna de política internacional, que é a disputa entre algumas potências bastante importantes por influência no chamado Sahel, aquela região que fica logo ao sul do Saara e que tem como um dos seus países mais importantes o Mali. Se você lembrar, no último dia 5 de agosto desse ano agora, de 2021, eu gravei uma coluna aqui no Petit Jornal, na qual eu falei sobre a disputa entre França e Turquia por influência nesse país. Pois bem, as últimas informações são de que um outro peso pesado está se juntando a essa disputa e com todo o apoio do próprio governo do Mali. E esse país é a Rússia. Segundo as informações, existiria uma negociação para a chegada de mercenários russos ao Mali. Basicamente, a junta militar, aquela que chegou ao poder no Mali em agosto de 2020, pagaria aos mercenários russos para manter a ordem e a segurança no país, sobretudo no norte do país, uma região bastante complicada, pelo fato de haver não apenas grupos separatistas, mas também grupos ligados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico. Segundo a agência de notícia Reuters, seriam cerca de 1.000 mercenários, muito provavelmente ligados ao chamado Grupo Wagner, que tem relações no mínimo estranhas com o governo russo. Afinal de contas, o governo russo nega qualquer tipo de ligação com esse chamado Grupo Wagner e diz que é apenas um grupo de mercenários que pode ser contratado por quem quer que seja, uma empresa privada sem qualquer ligação com o Estado russo. No entanto, é sempre curioso notarmos que o Grupo Wagner vem agindo em diversos conflitos, sempre do lado no qual a Rússia está, seja na Ucrânia, seja na Síria, seja na Líbia. O que nos leva a crer que o desembarque de 1.000 mercenários vinculados ao Grupo Wagner signifique também, na estratégia russa de ampliação da sua influência, um grande impulso geopolítico para a presença russa na região. E o momento não poderia ser mais propício. Como eu comentei naquela coluna lá do dia 5 de agosto, a França tem uma atuação de quase 10 anos, principalmente no norte do Mali. Naturalmente, o objetivo é combater o terrorismo, mas também assegurar o fornecimento de urânio que sai ali da região e é tão estratégico, tão fundamental para os interesses franceses. Mas, nesse momento, a França se depara com um dilema importantíssimo: permanecer no Mali sem conseguir nunca uma vitória completa, mas também sem deixar que a situação degringole completamente contra si, ou simplesmente sair do Mali e permitir, portanto, que interesses rivais, que estados rivais ocupem a região. Em meio a esse dilema, a França vem buscando uma diminuição e uma otimização da sua presença na região, o que traz como resultados um certo interesse ou uma ampliação do interesse de países como a Turquia e a Rússia em aproveitarem que o tabuleiro está sendo modificado para buscarem o seu quinhão numa região bastante importante para a geopolítica regional. O Mali, naturalmente, sabe disso. E se as relações entre o Mali e a França se deterioraram bastante desde o golpe de agosto de 2020, o governo do Mali sabe que virá da França menos ajuda, ainda mais levando em consideração a intenção francesa de gastar menos e se desgastar menos na região,
o que faz com que o próprio governo do Mali comece a buscar outras alternativas, o que abre espaço, como já vimos, tanto para a Turquia quanto, agora, para a Rússia. É verdade que o acordo entre Rússia e Mali vem sendo visto como uma possibilidade, apenas algumas fontes dizem que já é um acordo fechado, mas o fato é que a Rússia estabelece uma política externa que não olha apenas para as fronteiras russas. Se alguns anos atrás a Rússia voltou a se aventurar no Oriente Médio, parece que nesse momento os interesses russos ou os olhares russos se lançam para regiões um pouco mais distantes e talvez o Sahel seja uma baita oportunidade para o governo de Putin nesse exato momento. E, aliás, se o Putin te aterroriza, mas você também tem uma admiração por ele, eu te convido a conhecer o nosso curso do Petit Jornal, intitulado Quem tem medo de Vladimir Putin? Você encontra os detalhes lá no nosso site petitjornal.com.br. Por esse mesmo site, www.petitjornal.com.br, você pode se tornar apoiador do nosso projeto, lembrando que o Petit Jornal é uma mídia pequena, independente e que precisa muito do apoio dos seus ouvintes. Lá no nosso site você encontra uma aba chamada Apoie o Petit e você pode deixar por lá o seu apoio ao nosso projeto. Lembrando, o Petit Jornal continua gratuito, presente em todas as plataformas, mas recomendamos que, se você quiser nos ajudar mais um pouquinho, você nos ouça pela Orelo, a plataforma que valoriza os produtores de conteúdo. Meu nome é Tanguy Bagdadi, eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.